Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 9 do nosso mini curso de desmonte de rocha com explosivo. Na aula de hoje, nós estaremos continuando o assunto da aula passada sobre desmonte de rochas aí com explosivo a céu aberto. Nosso objetivo na aula de hoje é, agora que nós já conhecemos os tipos de desmonte a céu aberto, vimos que o desmonte em bancada é o principal tipo de desmonte a céu aberto e os outros aí, se espelham nele para a realização aí das suas técnicas e das suas detonações. Nós vimos também os principais objetivos que nós temos aí no desmonte de rocha a céu aberto, assim como vemos os principais elementos aí que temos no nosso desmonte a céu aberto. Então, a partir de agora, nós vamos começar na aula de hoje aí, que tem o objetivo de nós realmente aí ver como é que é a execução de um desmonte a céu aberto. Então, começaremos com um plano de fogo, depois passaremos aí ao carregamento com explosivos, a amarração, até o nosso desmonte estar pronto aí para a fase de detonação. Então, vamos lá para a aula de hoje. Para a realização de um desmonte de rocha com explosivo, seja a céu aberto ou subterrâneo, o primeiro passo é sempre a elaboração do plano de fogo, onde o plano de fogo é a especificação detalhada aí de todos os parâmetros que envolve aí a realização de um desmonte aí, no nosso caso, um desmonte a céu aberto. Existe aí um abismo muito grande entre a prática aí do plano de fogo e a teoria, Alguns motivos principais porque existe esse abismo, existe essa diferença aí entre a teoria, entre as fórmulas, as suposições aí, e realmente a prática é porque a maioria das fórmulas aí, teóricas disponíveis, elas são suposições, são simplistas demais, elas se aplicaram ou foram desenvolvidas em situações muito específicas e elas não representam aí o contexto geral. Então, a maioria das fórmulas só nos dá uma ideia muito básica, muito inicial, e não existe nada aí formulado que realmente nos ajude ou que determine com exatidão os elementos de um plano de fogo. Existe uma quantidade muito grande de variáveis específicas em cada detonação, em cada projeto. Então, realmente, a característica individual de cada detonação, ela prevalece muito mais aí do que as semelhanças globais. Então, cada detonação, cada desmonte, cada mineração é diferente da outra, parâmetros geológicos, as medidas aí geométricas, as características dos explosivos. Então, existem várias variáveis que diferem uma operação da outra, fazendo com que realmente aí, as teorias elas não consigam abranger aí todos os cenários. Em cada projeto, em cada operação, também existe uma série de variáveis incontroláveis, que nós não podemos controlar, que nós não podemos escolher. E elas são determinadas pelas características da rocha, elas são determinadas pelas características dos equipamentos que nós não podemos mudar. Temos aqueles equipamentos e tem que ser aquele equipamento, aquelas configurações, e isso faz com que certos cenários fiquem muito restritivos e não permitam realmente aí que as formulações elas sejam empregadas com exatidão. O explosivo é um elemento incontrolável, Por mais que nós temos aí a tendência de controlar, ou o nosso objetivo seja aproveitar ao máximo aí a energia do explosivo, ele é um evento aí, ou ele é um elemento incontrolável, Nós não controlamos a energia do explosivo, nós tentamos aí maximizar o seu aproveitamento, mas a energia do explosivo ela vai ser liberada com a potência, com a força, com a velocidade, que é característica dela, e ela vai agir conforme a sua natureza, sempre procurando aí o ponto de maior fraqueza para dedicar a sua energia. Então, nós não temos como direcionar, muitas vezes, nós não temos como controlar. Então, infelizmente, realmente é algo que dificulta aí, que abre esse abismo entre a teoria e a prática.
Depois aí nós temos aí realmente que, infelizmente, no que se refere à utilização dos explosivos no desmonte de rocha, no que se refere, né, ao uso do explosivo de si, nós temos poucas pesquisas científicas, né? Realmente poucos são os cientistas, né, os acadêmicos aí, os professores que se dedicam a estudar aí o desmonte de rocha, né? Poucas são as empresas, alguns fabricantes de grande porte que têm aí laboratórios aí de pesquisa com relação a isso, mas mesmo assim a produção é muito pouca, né? Principalmente no que se refere aí, né, à realização de testes práticos, porque geralmente se usa explosivo nas minerações e nas obras e o objetivo é produzir, o objetivo é realizar a obra que tem que ser feita e não realmente realizar testes. Então, é muito difícil se ter um campo de testes, se ter a oportunidade de realizar trabalhos científicos, até pelo uso restrito do explosivo, pelo tamanho, né, de legislação e de controles que existe. Então, infelizmente, realmente existe pouca produção científica. A maioria dos profissionais está voltado aí em realizar o desmonte de rocha e, infelizmente, sobra pouco tempo para estudar ou para pesquisar o desmonte de rocha. E, por último, né, nós temos uma falta de capacitação dos profissionais muito grande. Infelizmente, né, os profissionais eles terminam aí, né, aprendendo na prática, aprendendo sozinho, e aí terminam esquecendo ou não conhecendo, né, muito da teoria envolvendo aí no desmonte de rocha, e isso vai se levando no dia a dia, e infelizmente a maioria dos profissionais, desde os ajudantes dos blastes aí, até muitos engenheiros aí, realmente tem aí uma certa deficiência de formação no que se refere aí ao desmonte de rocha e toda a teoria envolvida por trás, né? Infelizmente, as faculdades, muitas delas não têm aí, né, uma estrutura dedicada ao desmonte de rocha, à utilização de explosivo. As empresas aí precisam que os profissionais executem o serviço, né, e não necessariamente que eles aprendam, e nós caímos num ciclo virtuoso, né? Então, existe aí realmente uma diferença muito grande entre a prática e o que se fala a teoria. Ainda não temos teorias concretas aí, teorias que realmente possam nos nortear 100%, né, com a exatidão aí, no que se refere à elaboração do plano de fogo. Então, nós sempre dizemos, né, existe um ditado na área aí que a elaboração de um plano de fogo realmente ela é uma obra de arte, né? Cada mina, cada obra, cada operação realmente precisa aí da experiência de quem está lá para elaborar o plano de fogo, da mesma forma, né, que uma série de testes, uma série de tentativas, né, de erros e acertos precisam ser feitos para realmente se chegar a um plano de fogo que seja aí minimamente aceitado nas operações. Geralmente, a maioria das operações, né, tem um plano de fogo, um desenho teórico aí, que ele serve como ponto de partida inicial, né? Então, se elabora esse desenho e, à medida que se vai realizando a operação, o carregamento, o mapeamento realmente dos furos, vai aí, né, se colocando as devidas alterações até se ter o plano de fogo realizado, né, que é realmente o que foi realizado na prática. Geralmente se difere um pouco entre o plano teórico inicial e o plano, né, de fogo final aí, ou o plano realizado, por causa das diversas variáveis que temos aí na operação, né? Então, um furo que foi programado para ter 15 metros, na verdade, ele termina tendo 14,5, 15,5, você termina tendo uma variação aí, né? Existem furos que ficam obstruídos e não podem ser carregados, furos que não são feitos, né, o explosivo que está com a densidade diferente. Qualquer uma das mudanças das características faz com que o plano de fogo realizado ele seja um pouco diferente do teórico, né? Então, por isso, se tem o teórico aí como guia, né, geralmente ele não é exato, é muito rara as ocasiões em que nós fazemos um plano de fogo e ele é seguido 100% à risca e as características realmente são seguidas 100% à risca, né? Realmente é muito raro isso. Então, de forma geral, o que nós temos é isso, um plano inicial que nós elaboramos. A partir dele, nós nos guiamos para realizar, né, a parte prática de carregamento do fogo em si, e depois nós colocamos o ajuste, né? Será para caber
né, se era para colocar 100 quilos de explosivo no furo, eu coloquei 98, eu registro que naquele furo de número 15, eu coloquei 98 quilos, no furo de número 20, era para colocar 120 quilos, eu coloquei 125, eu vou realizando as modificações do meu plano, vou ajustando e vou registrando isso, né? Toda modificação, ela precisa ser registrada, né? Por segurança, por organização, por procedimento e por requisitos legais. Na hora de nós elaborarmos o nosso plano de fogo, nós precisamos reunir toda a série de informações que nós temos, né? Isso é bastante importante para que nós possamos fazer um plano de fogo inicial ou teórico o mais assertivo possível. Então, nós precisamos, né, de todas as características que vão impactar aí, as características da rocha, o planejamento, né, do fogo, do corpo de rocha a ser detonado, né, as características do explosivo que nós vamos utilizar, né, a quantidade de informações, né, que nós tivermos, a precisão dessas informações vai fazer com que o plano de fogo inicial ele seja aí o mais assertivo possível, né? Então, precisamos ter essas informações com antecedência e realmente utilizá-las ou analisá-las para determinar o nosso plano de fogo. Para a elaboração de um plano de fogo, nós nos norteamos, nós nos baseamos, né, em alguns pontos. O primeiro, claro, é nos objetivos do nosso desmonte, né? A gente volta lá para os objetivos primários que nós vimos na aula passada: fragmentação, formação de pilha, né, preservação da segurança, do meio ambiente, do maciço remanescente, não geração de desmontes secundários, né, ou minimização da geração de desmontes secundários, o controle de custos. Todos os nossos objetivos primários, eles precisam ser avaliados, né? Da mesma forma que os objetivos específicos que eu possa ter, né, naquela detonação. Então, eu posso ter o objetivo específico de lançar o material para a direita e não para a esquerda, porque na esquerda tem um acesso que eu não posso tapar, né? Eu posso ter o objetivo específico de controle de diluição, de não geração de poeira, né? Uma certa característica da roça pode necessitar, né, de um tratamento em especial. Então, eu olho aí os objetivos que eu tenho, né, e realmente vou realizar o meu desenho, a minha detonação, de acordo com os objetivos. Depois eu olho para os equipamentos que eu tenho disponível, né? Os equipamentos que vão me ajudar ou vão me auxiliar na realização da minha detonação, que são os equipamentos de perfuração, são os equipamentos que eu vou utilizar no meu carregamento com explosivos, são equipamentos que eu vou utilizar no meu tamponamento, da mesma forma que são os equipamentos clientes que vão receber o resultado da minha detonação, né? Eu olho lá realmente, né, a escavadeira, eu olho os caminhões, eu olho os equipamentos de britagem, de moagem, né, todos aqueles que vão ser cliente do resultado para realmente saber aí qual o resultado esperado, né, que eu preciso na minha detonação de acordo com os equipamentos. Depois eu olho e analiso aí as condições, as características, a geometria do corpo de rocha, né, do bloco de rocha, né, da bancada que eu vou realizar a minha detonação. Eu vejo a altura da bancada, eu vejo a face livre, se ela tem, que condições está a face, qual é o tamanho da face livre, quantas face livre ela tem, quais as condições de piso, quais as condições de topo, quais as características marcantes nessa bancada, para que realmente eu possa fazer um desenho embasado na situação real, né? Cada bancada é uma bancada, cada desmonte é um desmonte, e eu preciso analisar o cenário real para poder fazer um plano de fogo assertivo. Depois, é claro, nós não podemos deixar de olhar, né, ou de analisar as características da rocha, né? Talvez seja um dos elementos aí mais determinantes do plano de fogo, é as características da minha rocha. É uma rocha dura, é uma rocha média, é uma rocha branda, é uma rocha abrasiva, tem presença de fraturas, quais são as estruturas geológicas, a rocha é homogênea, não é? Existe, né, variação de rochas, zonas de contato, né, algo que diferencie realmente
né, dentro dos aspectos geológicos dessa rocha para o meu desmonte. Então, outro ponto que eu preciso analisar. E, por último, né, eu preciso analisar os explosivos que eu tenho disponível, os acessórios que eu tenho disponível. Então, eu vou realizar o meu desenho, o meu plano de fogo, de acordo com os produtos que eu tenho disponível. Não adianta eu fazer um plano de fogo para anfo se eu só tenho disponível emulsão, né? Ou fazer um plano de fogo para emulsão se eu tenho disponível apenas anfo. Então, eu tenho que olhar os explosivos que eu tenho disponível, as suas características, as propriedades físicas que a gente viu algumas aulas atrás, né? A densidade do meu explosivo, o nível de energia, a resistência à água ou não resistência à água, né? As características de diâmetro crítico, de sensibilidade no meu explosivo, para que eu possa realizar o meu plano de fogo. Então, eu junto todos esses aspectos, né? Esses 5 principais aspectos. Em cada detonação, nós podemos ter outros aspectos adicionais, mas eu junto aí esses 5 pontos bases, né, todas essas informações, e eles vão me servir de guia na hora de eu realizar aí o desenho do meu plano de fogo. Então, para a elaboração, né, de um projeto aí de plano de fogo, seja pela primeira vez, ou seja, aí, né, um melhoramento, otimização de um plano de fogo mais, né, já existente, tem alguns passos que nós iniciamos, né, que nós seguimos. O primeiro é coletar toda a série de dados e informações, né, que vão servir de base para a elaboração do nosso plano de fogo, né? Como nós já vimos, os objetivos da nossa detonação, as características da geologia, dos equipamentos, dos materiais, qualquer fator limitador, né, ou objetivo específico que a gente tenha. Então, toda a série de informações que tiver disponível para a elaboração do nosso plano de fogo, né? Infelizmente, muitas operações, né, muitos planos de fogo são feitos com pouca, né, informação, né? Ou porque não tem disponível, ou porque não se tem tempo, ou porque não se tem acesso, né? Ou porque realmente não se foi, desculpem, passei o slide aqui, ou porque realmente não se foi atrás. Então, é necessário estar atento, porque essas informações são importantes, porque é elas que nos norteiam, não são elas que nos norteiam aí, né, na elaboração do nosso plano de fogo. Uma vez que nós temos estamos aí de posse, né, temos a posse de todas essas informações que vão nos nortear, nós fazemos uma avaliação aí, né, da geometria, das características do corpo a ser detonado, né? O tamanho do corpo, a área da bancada, as condições, né, que nós teríamos ali para desenho do nosso plano de fogo. Depois, nós precisamos, né, o correto, o coerente é isso, fazer uma avaliação de campo antes de realizar o desenho, né? Para que quando nós formos realizar o desenho, nós possamos fazer de acordo com as condições reais da bancada. Então, o ideal é que o responsável por elaborar o desenho do plano de fogo vá em cima da bancada, olhe o entorno, olhe a direção, as condições da face, a geologia, as estruturas, instalações que tem lá próximo, né? Propriedades específicas da rocha que possam não ter sido mapeadas, né? Qualquer característica visível que possa interferir no nosso plano de fogo. Depois que nós temos toda a informação, já avaliamos a bancada, já temos tudo aí que pode nos nortear, que nos guiar para fazermos um plano de fogo realmente coerente e com base nas informações reais, nós dividimos aí, ou nós realizamos o nosso plano de fogo em 3 fases, em 3 etapas. Às vezes as 3 etapas são feitas aí de uma única vez, às vezes elas são feitas a cada passo é feita, né, essa etapa. Às vezes os planos, né, ou essas etapas são feitas por pessoas diferentes, cada um é responsável, né, por um cenário, mas, né, o plano de fogo como um todo compreende essas 3 partes, ou essas 3 etapas. A primeira é a definição da perfuração, né? A definição da malha, do furo que eu vou usar, do diâmetro desse furo, da profundidade dos furos, né? Do afastamento desses furos, do espaçamento, que é o conhecido também como plano de perfuração, né? Que é através desse plano que o pessoal da perfuração, que a equipe de perfuração vai se basear
para fazer os furos da nossa detonação. Então, essa seria a primeira parte real da elaboração de um plano de fogo, né? Ainda que muitas vezes o pessoal da perfuração, o pessoal do planejamento fazem o plano de perfuração, ele faz parte do plano de fogo, ele deve seguir as diretrizes, a malha, o afastamento, o espaçamento, sulfuração, a profundidade dos furos. Tudo isso aí, né, vai afetar diretamente o nosso desmonte e é claro que faz parte do nosso plano de fogo. Então, essa primeira parte, né, também conhecido como plano de perfuração, né, às vezes é realizado de forma individual ou às vezes é realizado de forma conjunta com as demais partes. A segunda parte aí é o plano de carregamento, né, ou a definição do meu carregamento. Agora que eu já sei a malha, a distância entre os furos, o diâmetro, a profundidade, as características do furo, eu vou fazer o meu carregamento, o desenho do meu carregamento com explosivos, né? Vou colocar, né, lá a quantidade de explosivo que eu vou colocar, qual o tipo de explosivo que eu vou utilizar, qual o tipo de acessório, se eu vou usar reforçador, se eu não vou usar reforçador, qual é o tamanho do tampão, qual é o material que eu vou utilizar do tampão. Então, eu tenho aí o meu plano de carregamento, né? Então, a primeira parte é o plano de perfuração, a segunda parte é o plano de carregamento, a terceira e última parte do meu plano é aí o plano de temporização, né, como é conhecido, ou a sequência da minha detonação. É que agora que eu já tenho uma carga, já tenho aí a configuração completa de distribuição dos meus furos e explosivos, eu vou desenhar o sequenciamento em que esses explosivos, esses furos, essas cargas, eles vão detonar. Então, eu tenho aí a sequência da minha detonação. Eu vejo, né, a quantidade de retardos que eu vou utilizar, qual furo que vai sair primeiro, qual furo que vai sair depois, qual a sequência que eu vou dar, qual é a direção de lançamento, né, quais são as dimensões aí que eu tenho de face livre disponível, espaço que eu tenho disponível para lançar o meu material. Então, tudo isso aí entra dentro da sequência ou dentro do plano de temporização. Juntando esses três planos, essas três partes, essas três etapas, eu tenho o meu plano de fogo. Juntando o plano de perfuração, o plano de carregamento e o plano de temporização, né, a sequência da minha saída dos meus furos, eu tenho aqui o meu plano de fogo. Então, o plano de fogo é a junção desses três planos, ou seja, essas três partes aí, né, que é eles que vão nortear, né, ou vão guiar aí a nossa detonação. Quando nós vamos aí implementar um plano de fogo novo, né, uma primeira detonação, ou quando nós vamos otimizar, né, a nossa detonação ou o nosso plano de fogo, tem aí um ciclo que nós fazemos aí para poder realmente chegar, né, num plano de fogo mais assertivo. Como nós falamos, existe uma distância, né, um abismo muito grande entre a teoria e a prática, e geralmente para chegar a um plano de fogo razoável, né, um plano de fogo de qualidade, nós precisamos realmente fazer uma série de testes. Então, geralmente, nós sempre começamos com um plano de fogo básico, né, seja um já existente na operação, quando nós queremos otimizar, ou seja, aí a elaboração de um plano de fogo novo, o mais seguro possível, que vão nos dar resultados razoáveis, né, visando uma maior segurança, um menor impacto, para garantir que nós teremos aí algo inicial que vai nos nortear, e aí nós vamos realizando as nossas detonações e monitorando aí a sua performance, né? Então, vamos monitorando os resultados da nossa detonação, vamos determinando aí, de acordo com esses resultados, qual é as melhorias que nós precisamos fazer, avaliamos os nossos objetivos, vemos a fragmentação foi atingida, o nível de segurança foi atingido, o formato da pilha foi atingido, o controle de custos foi atingido, né? Realmente eu não tive aí danos, impactos, eu não tive aí, né, ao maciço remanescente, ao meio ambiente, eu não tive aí a geração de desmontes secundários. Eu vou analisando cada um desse ponto e não, eu preciso melhorar a fragmentação. Então, eu vou otimizar as variáveis, né, que podem afetar a fragmentação. Eu vou otimizar a malha, eu vou otimizar a razão de carga, o sequenciamento da minha detonação, e aí eu vou mudando, vou melhorando, vou fazendo novos testes, analiso os resultados, e aí eu vou realmente, né,
nesse ciclo de melhoria contínua até chegar num plano de fogo razoável, padrão, que eu possa seguir ele aí e fazer pequenas modificações de acordo com a mudança dos objetivos, de acordo com objetivos específicos, né, para que no dia a dia eu possa adequar. Para isso é necessário saber o que mudar e saber quando mudar, né? Para isso, eu preciso aprender, eu preciso conhecer os elementos do plano de fogo, do plano, né, ali de perfuração, do plano de carregamento, do plano de temporização. Eu preciso conhecer as condições, né, que eu tenho, os meus objetivos, as características da rocha, as características dos meus equipamentos, as características do meu explosivo. Se eu mudar a quantidade de explosivo, o que é que muda? Meu explosivo é adequado para essa situação? Não é, a malha é adequada, a relação de altura, né, do meu furo é adequada ao diâmetro, é adequado à malha, o afastamento que eu uso é adequado ao espaçamento, é adequado ao tampão. Eu tenho que conhecer as variáveis do meu plano, né, e o que as modificações que eu possa fazer podem causar, né? O que acontece quando eu mudo um tampão? O que acontece quando eu mudo um explosivo? O que acontece quando eu mudo a malha? Quando eu mudo a profundidade? O que eu mudo o diâmetro? Então, eu preciso conhecer e saber, né, o que mudar e quando mudar, né? Não adianta eu querer mudar tudo, né, se realmente eu não conheço aí as variáveis a fundo, eu não conheço o comportamento do meu desmonte. Então, é necessário fazer aí, né, um reconhecimento das características, das informações, e isso é muito particular, né? Realmente é grande o número de pessoas que chegam, professor, né, eu tenho um desmonte que tem malha tal e que tem explosivo tal, e não está ficando muito bom, o que eu tenho que fazer, né? Existe tanta variável, tanta coisa realmente que se possa fazer, muita coisa característica e específica de cada local, que realmente não é simples de dar uma resposta. É claro que existem, né, coisas ou situações padrão. Você pode aumentar a razão de carga, você pode aí, né, mudar o seu explosivo. Existem algumas coisas que são óbvias que se podem ser feitas, mas realmente cada situação, cada plano, cada mina, cada obra, cada, aleluia, situação, realmente aí tem uma situação específica e precisa ser analisada. Outro ponto que nós precisamos estar atento aí no nosso plano de fogo são os elementos que nós temos nele, né? Precisamos conhecer quais são os elementos controláveis e quais são os elementos incontroláveis, né? Os elementos controláveis são aqueles que nós podemos variar a cada plano de fogo, né? Então, por exemplo, a quantidade de explosivos, geralmente nós conseguimos variar a cada plano de fogo, né? Aí as dimensões aí, por exemplo, da malha, né, em algumas operações se pode variar a malha. Então, qualquer elemento aí que eu possa variar no meu plano de fogo são elementos controláveis que eu determino. Mas existem os elementos incontroláveis, né, os quais eu não posso mudar. Por exemplo, as características da rocha, eu não posso mudar, um elemento incontrolável, e eu tenho que fazer o meu desenho de acordo com a rocha que eu já tenho lá presente. Outro elemento que pode ser incontrolável, por exemplo, é o diâmetro de perfuração, né? Às vezes nós estamos limitados aos equipamentos que nós temos. Então, podemos ter um equipamento de perfuração que só fure aí com 3 polegadas. Então, infelizmente, eu estou preso a utilizar 3 polegadas. Eu não posso usar 4, 5, 6, nem 2, 1, porque eu só tenho um equipamento que só fura a 3 polegadas. Então, eu preciso conhecer quais são os elementos controláveis, o que é que eu posso variar ou não, o que é que eu controlo, o que é que eu posso mudar no meu plano de fogo, e os elementos incontroláveis, que são aqueles que, infelizmente, eu preciso conviver com eles, mas eu preciso conhecê-los e entender o que é que isso impacta nos outros elementos, né? Então, por exemplo, termos aí um diâmetro fixo de 3 polegadas, isso vai limitar a quantidade de explosivo que eu posso colocar dentro do furo, e isso vai limitar aí, né, as condições de malha, o tamanho das malhas, a distribuição do explosivo. Então, tudo isso interfere e fica amarrado ao elemento que é incontrolável. Então, nós precisamos conhecer os elementos incontroláveis e eles vão, aí, de certa forma, limitar
né, realmente a realização do nosso plano. Uma vez que nós conhecemos isso, conhecemos todas as características, aí nós vamos analisar, né, cada ponto do meu plano de fogo, né? O polígono de desmonte, a geometria dele, o tamanho, as características, a altura da minha bancada, né, se eu posso variar ou não, ou ela padrão, né, o que geralmente acontece, né, nós temos uma altura padrão nas minas ou na detonação, a minha face livre, qual é a face livre que eu tenho, o tamanho da face livre, ela é adequada para a minha detonação, o diâmetro dos meus furos, a malha, o espaçamento, o afastamento, né, a subfuração, a profundidade do furo, a inclinação, vai ter inclinação, não vai, qual explosivo que eu vou usar, a quantidade de explosivo, o acessório, o tampão que eu vou usar, a razão de carga do meu desmonte, né, a razão de carga do meu desenho aí. Então, esses são elementos aí que eu determino, que eu desenho, ou que já são determinados aí, são incontroláveis no meu desmonte, e tudo isso tem que estar presente aí no meu plano de fogo. Então, de forma geral e resumida, isso é o que nós temos que ter em mente, né, que temos que avaliar na hora de fazer um plano de fogo. Como nós falamos, o nosso plano de fogo é composto por 3 partes ou 3 planos, né? Que é o plano de perfuração, o plano de carregamento e o plano de temporização. O plano de perfuração são os elementos da perfuração que nós já falamos, né? E comentaremos um pouco sobre ele aí, que precisamos segui-lo, né, durante o nosso carregamento, mas nós não entraremos em detalhes porque realmente nós não temos tempo na aula de hoje. Depois nós temos o plano de carregamento, né, que é aquele que vai determinar a quantidade de explosivo, qual explosivo eu vou utilizar dentro de cada furo e ele vai me guiar durante o meu carregamento. Por fim, eu tenho um plano de temporização, que nós vamos aqui passar bem rápido só sobre alguns conceitos, porque muitas vezes é um plano que é deixado um pouco de lado, que é uma etapa final, né, e que aqueles que não têm aí, né, um acesso direto, que não estão envolvidos na área, termina não conhecendo tanto e nem mesmo sabendo a importância que tem o plano de temporização. O plano de perfuração é mais conhecido, o plano de carregamento é mais conhecido, até por aqueles que não são da área, mas o plano de temporização não é tão conhecido. A temporização, o sequenciamento da nossa detonação, consiste aí em nós determinarmos aí a ordem, né, ou a sequência específica de detonação dos nossos furos, né? Isso é feito através de elementos de retardo. Nós podemos ter acessórios exclusivos para retardo, como nós vimos lá nas aulas né, sobre os tipos de acessórios, ou também nós podemos ter os próprios elementos de retardo dentro das espoletas que podem dar aí a nossa temporização. Então, esses retardos, esses elementos de retardo são o que dão o intervalo de tempo entre um furo e outro, entre uma sequência de furos e outros, né? Então, essa sequência aí é determinada através dos elementos de retardo ou através de retardo. Saber escolher quais tempos de retardo, qual sequência realmente aí utilizar em cada detonação, realmente é uma tarefa que exige experiência, exige o conhecimento do comportamento do maciço, das características daquela detonação específica. Então, geralmente, cada obra, né, cada operação aí tem algumas características específicas de comportamento do maciço que elas também são importantes levarmos em considerações aí na hora do nosso plano aí de temporização para a nossa detonação, né? Por isso é sempre importante aí a cada detonação nós irmos avaliando o comportamento da rocha, do sequenciamento, se está adequado ou não, se está cumprindo com o esperado, né? Se o sequenciamento que eu fiz para fazer uma pilha alta, fez a pilha alta, se para fazer uma pilha espalhada, fez, se o direcionamento para a esquerda ou para a direita foi seguido, nós vamos avaliando, porque cada maciço, cada rocha, cada desenho de plano de fogo pode ter um comportamento diferente.
Quando nós vamos olhar, né, o resultado de qualquer desmonte, ele vai depender da interação dos furos e do sequenciamento, né? Muitas vezes desprezado, mas o sequenciamento da detonação tem uma influência direta no resultado, né? Então, realmente, precisamos estar atentos, né, qual a sequência que nós queremos. Para determinar essa sequência, assim como para determinar o carregamento, o plano de perfuração, o plano de fogo como um todo, existem aí todos os parâmetros que nós precisamos analisar, né? Aqui ao lado, nós temos aqui, né, alguns pontos que nós analisamos na hora de realizar aí o sequenciamento da nossa detonação. Eu analiso os resultados objetivos que eu preciso chegar, os resultados desejados, né, a questão de segurança, o controle de talude, né, a preservação do maciço remanescente, as condições do furo, as características do explosivo, o sistema de iniciação que nós vamos utilizar. Como falamos, tem um sistema elétrico, sistema eletrônico, sistema não elétrico, cordel detonante, de acordo com o sistema de acessório aí de iniciação que eu vou utilizar, eu tenho características distintas, eu tenho limitações de tempo distinta, de sequenciamento distinto, e eu preciso, né, analisar isso para fazer o meu plano. As características da rocha, a geometria do desmonte, né, qualquer necessidade pontual que eu esteja de preservar um lado, de lançar para o outro, né, que lado vai entrar a lavra, né, para onde eu preciso controlar mais, e é claro, sempre aí os custos, né, da nossa operação. Então, existe uma série de parâmetros que precisam ser analisados também para a determinação do plano de temporização. Um aspecto importante, né, que o pessoal na prática termina confundindo um pouco, é que o plano de temporização ele tem uma grande importância, mas ele não resolve todos os problemas, né? Algo que é muito comum a gente ouvir por exemplo, tem um furo entupido, mas não se preocupe não, que com a temporização a gente resolve isso. Tem um furo que está curto lá, mas não se preocupe não, que pelo sequenciamento nós vamos sair 2, 3 furos juntos e isso vai realmente fragmentar essa área que não tem explosivo. É necessário nós termos ideia do que a temporização, do que o sequenciamento faz e quais são as suas limitações. É claro que se nós tivermos um furo obstruído, nós podemos direcionar o desmonte para um lado ou para o outro, isso dependendo das características da face livre, do espaço, do tamanho de desmonte que eu tenho, da quantidade de furos que eu tenho, né, das características gerais da minha detonação, para que possa avaliar o meu sequenciamento. Mas ainda que exista uma possibilidade de eu temporizar e sequenciar, sair por outro lado, né, evitar aquele furo que não tinha explosivo, esse furo certamente não vai aí, né, detonar porque ele está obstruído, ele não tem explosivo, ainda que os furos vizinhos ajudem, né, a fragmentar um pouco esse furo, a fragmentação não vai ser ideal, né, porque lá não tem explosivo, o arranque não vai ser ideal. Então, o plano de temporização ele serve aí como a última alternativa para nós tentarmos minimizar algumas consequências do carregamento, minimizar aí algumas consequências aí realmente do nosso desmonte como um todo, né? Nós avaliamos, tem pouca face livre, então vamos aumentar o tempo, vamos dar mais sequência, né? Realmente a gente precisa fragmentar mais, ficou menos explosivo no furo, o furo está curto, então vamos direcionar a energia de alguns furos para esse furo para ajudar na fragmentação. Então, com o plano de temporização, tem algumas coisas que nós conseguimos fazer para melhorar, mas ele não é a solução de todos os problemas e nós precisamos entender cada etapa, a sua responsabilidade, qual é a etapa da perfuração, qual é a etapa do carregamento, qual é a etapa da temporização e qual é a função de cada um deles, para que nós possamos realmente desenhar aí os planos de fogo e executar eles de forma assertiva. Outro ponto onde geralmente a temporização ela é fundamental, a utilização de retardos ajuda muito, são em condições especiais, né? Quando tenho, por exemplo, detonações com pouca face livre, abertura de banco, caixote, detonações estreitas, detonações muito grandes, quando eu preciso aí de algumas situações específicas, eu posso utilizar a temporização aí ao nosso favor, né? De forma simplificada, geralmente a temporização ela é utilizada
para criar faces livres ao longo da minha detonação, né? Isso é fundamental, a criação de faces livres. Nós temos a face livre inicial do nosso desmonte, né? Que é aquela face livre frontal típica de uma bancada, como nós vimos, né? À medida que a primeira linha de furos ela tem essa face livre disponível, os outros furos não têm essa face livre, né? Porque estão atrás, porque existem vários outros furos na frente deles. Então, eu preciso que, à medida que eu vá detonando um furo, ele saia da frente e ele crie face livre para os próximos, né? Então, a temporização, ou a função principal da temporização, é a geração contínua de alívio, a geração contínua de face livre, né, ao longo de toda a minha detonação. Eu também uso aí a temporização, o sequenciamento, para controlar as vibrações, né, para controlar a quantidade de explosivo que é detonada ao mesmo tempo, a sequência, o tempo, o intervalo em que cada uma das cargas ela é detonada. Eu também uso a temporização, né, para gerar melhor fragmentação, para gerar ou aí para controlar a interação dos furos, a distribuição de energia, direcionamento de energia, e eu faço isso aí com o objetivo de tentar melhorar a minha fragmentação. A temporização também é utilizada e é determinante na formação da pilha, do perfil da nossa pilha, do lançamento, da altura, da forma, das características, né? Então, eu utilizo a temporização para isso. E aqui um último, né, objetivo, ou uma última utilização aí da temporização que nós citamos hoje, é o controle de danos ao talude remanescente, né? Realmente, através da geração de alívio, através do sequenciamento correto, do direcionamento da energia, eu evito que essa energia, né, ela abale aí de forma significativa o meu talude remanescente. Então, essas são as funções principais da temporização, e é através dela aí que nós finalizamos aí o nosso plano de fogo. Lembrando, o plano de fogo ele compreende o plano de perfuração, o plano de carregamento e o plano de temporização. A junção desses três, ou os três feitos de forma conjunta, eles são o plano de fogo. A gente faz aí um plano de fogo teórico baseado nas informações que nós temos, nas avaliações de campo, e à medida que nós vamos executando, que é a parte que nós vamos passar agora para ver o carregamento do fogo, nós vamos executando esse plano de fogo, nós realmente aí precisamos, né, ir adequando as diversas situações, as diferenças que nós vamos encontrando, e eu vou registrando isso, vou aperfeiçoando até eu ter o meu plano final aí, que é o plano realizado, ou o relatório da minha detonação, o relatório do meu desmonte, que vai conter aí o plano de fogo realizado em si. Uma vez que eu tenho aí o meu plano de fogo elaborado, né, tenho as condições adequadas aí para a realização do meu desmonte, eu já peguei o meu plano de perfuração, né, uma parte aí do plano de fogo, e realizei a minha perfuração, os furos estão prontos aí, eu inicio aí com o meu plano, né, com a minha sequência de carregamento, né, em que eu vou me basear no plano de fogo, no plano de carregamento, para realizar o carregamento dos explosivos no furo, para realizar aí realmente, né, a colocação, a utilização para a realização da nossa detonação. Nós sempre temos que fazer uma série de preparativos iniciais para o nosso carregamento, né? O ideal é nós reunirmos toda a equipe que vai participar, apresentarmos o plano de fogo, né? As características que nós vamos utilizar no nosso carregamento, né? O que deve ser feito, o que não deve ser feito. Eu preciso pegar as ferramentas adequadas, eu preciso pegar aí os EPIs que eu vou utilizar, eu preciso orientar a minha equipe, quem vai carregar com explosivo, quem vai fazer o tamponamento, qual é a sequência que nós vamos realizar. Então, tem uma série de preparativos, né, iniciais que nós sempre fazemos aí antes de iniciar o nosso carregamento, né? Nesse ponto, a comunicação é um fator fundamental, né? O ideal é que todo mundo saiba o que se vai fazer, todo mundo que está envolvido na atividade precisa estar ciente para minimizarmos os riscos, para minimizarmos, né, os perigos aí que podem estar, né, presentes na nossa atividade.
Claro que antes de ir, né, para a mina, antes de ir para a bancada, eu preciso passar nos paióis para pegar os explosivos, né? Lembrando que apenas o blaster é o profissional habilitado, né, para fazer a requisição, a retirada de explosivos e que eles ficam sob a guarda do blaster. Então, legalmente, o blaster é o profissional habilitado para fazer a retirada, a requisição de material explosivo para fazer o carregamento e enquanto estivesse utilizando este material para a detonação, né, caso ele não retorne para o paiol, ele é de inteira responsabilidade do blaster. Deve-se sempre seguir uma organização para utilizar o material mais velho primeiro, para que o material não venha a vencer. Deve-se utilizar apenas explosivos em boas condições, né? O material que não tem boas condições deve ser destinado aí à destruição e sempre é necessário ter um controle assertivo, um controle eficaz da quantidade de material que está se levando, se baseando no plano de fogo, né? Nunca é bom levar material demais, porque senão está aumentando o nível de risco, e nem tampouco levar material de menos, porque aí é necessário dar outras viagens para buscar mais material, e aí teremos mais exposição, o tempo de exposição à retirada, ao armazenamento, ao transporte, né, à utilização desse material. Então, o ideal é nós nos basearmos no plano de fogo para avaliarmos o quanto, o que, né, nós realmente precisamos levar para a nossa detonação. Uma vez que a gente chegue no local da detonação, chegamos na nossa bancada, nós temos que fazer uma avaliação geral das condições da bancada. Existe risco, existem equipamentos trabalhando próximo, eu estou próximo do talude, queda de material, existe algum tipo de risco em que eu vou expor os explosivos, eu vou expor os trabalhadores. Então, a avaliação do local é imprescindível para garantir a segurança no manuseio dos explosivos. Uma vez que eu já avaliei o local, determinei a área em que eu vou realizar o carregamento, já vi qual é a área, quais são os furos que eu realmente vou carregar para a minha detonação, eu sigo para o isolamento e a sinalização da área. Eu seco a área, eu isolo, eu coloco placas de identificação para que ninguém que não esteja envolvido com a atividade não entre na área, não seja exposto, para que a área realmente fique restrita e possamos aí realizar o manuseio de explosivos de forma segura, né? Por mais que nós não queiramos acreditar, condições anormais são mais normais do que nós admitimos. Então, é necessário estarmos atentos, né? A presença de equipamentos estranhos, de pessoas estranhas, né? A presença de animais, de condições de risco, elas sempre estão presentes no nosso dia a dia. Então, a nossa avaliação, nossos preparativos iniciais, né? Realmente a sinalização e isolamento da área é para garantir realmente que essas situações anormais elas estejam controladas e elas não afetem diretamente a segurança da nossa operação. Uma vez que eu tenho aí, né, minha operação, já minha área segura, eu já avaliei, já isolei, aí eu inicio as minhas atividades. Antes de iniciar o carregamento em si, eu preciso fazer uma série de conferências das condições para o meu carregamento. Eu preciso avaliar a quantidade de furos, se está de acordo com o plano, se todos os furos foram feitos ou não, se existem furos obstruídos. Eu preciso medir os furos, ver se eles estão com as características de profundidade, inclinação, estabilidade, padrão que eu preciso ter. Eu preciso avaliar as características da boca do furo, tem pedra solta, tem bloco solto, tem material solto, realmente existe risco aí, né, para eu fazer esse carregamento. Então, existe toda essa conferência, toda essa checagem que nós precisamos fazer, porque isso vai impactar na nossa operação de carregamento e precisamos ter essas informações prévias. Eu preciso saber se tem água, para saber que tipo de explosivo eu vou utilizar ou não. Às vezes, no meu plano de fogo está dizendo que é para utilizar o anfo e lá tem água, eu não vou poder utilizar o anfo, eu preciso mudar o meu plano de fogo ou carregar com outro tipo de explosivo e registrar
isso no plano de fogo. Então, várias características aí da perfuração, elas podem interferir no meu carregamento. Então, eu preciso checar a minha perfuração e ver se ela está aí com as características do plano de perfuração que eu utilizei para fazer o meu plano de carregamento. Uma vez conferir, vi que as condições estão adequadas. Se não estão, eu já tomei as tratativas e fiz as tratativas necessárias, aí eu começo aí a realmente entrar na etapa para que eu possa realizar o meu carregamento. Como nós vimos na aula ali sobre os tipos de acessórios, né, a parte introdutória da aula, né, nós vimos que nós iniciamos o nosso carregamento pela distribuição dos nossos acessórios que nós vamos utilizar, né, para a realização do nosso carregamento. Geralmente, os acessórios que vamos realizar na escova dos nossos furos. Então, os detonadores que nós vamos utilizar, né, e, quando necessário, aí, os reforçadores que vamos utilizar. O ideal é que seja feita a distribuição apenas daquilo que nós vamos utilizar num certo intervalo de tempo aí seguro, né, para que nós não distribuímos todo o material e tenhamos explosivo espalhado por toda parte, e aí nós podemos ter equipamentos aí, né, os caminhões que vão carregar a emoção, né, o equipamento que vai fazer o tamponamento, as pessoas andando, e temos realmente muito explosivo exposto. O ideal é que a gente vai carregar 10 furos aqui na próxima meia hora, eu distribuo aí um material para esses 10 furos, depois, quando eu estiver acabando aí no 8º furo, eu distribuo mais 10 materiais, e aí eu vou fazendo isso. O ideal é que o detonador e o reforçador, eles sejam mantidos aí em lados opostos do furo, né? Eles não devem ser, né, colocados juntos até a realização da escova, né, que é a união do detonador e do reforçador, né, que é realmente aí o primeiro passo para a realização do nosso carregamento em si. É quando eu coloco aí, né, o meu reforçador juntamente com o meu detonador, que é quem vai fazer a iniciação do explosivo principal dentro do furo, quem vai levar o sinal aí, né, a transmissão da detonação da superfície para o interior do furo, e, quando necessário, acionar o reforçador aí que vai iniciar os explosivos. Então, escorva, né, é a união entre o iniciador e o reforçador dentro do furo. Escorvar, né, é o verbo aí de unir os dois, detonador e reforçador, e colocar ele dentro de furo. E quando o furo já está com a escorva, eu considero que o meu furo está escorvado. Então, é um termo muito comum aqui no Brasil, que você sempre vai estar ouvindo. Quando ouvir que os furos estão escorvados, saibam que eles já estão aí com os acessórios, já estão prontos para receberem o explosivo principal, né? Como regra geral, né, inclusive como determinação legal aí da legislação, a escova só deve ser feita, né, na frente de serviço, no momento em que se vai realmente realizar o carregamento do furo, né? Porque nós temos aí a união entre a parte mais sensível que nós temos da nossa detonação, que são os detonadores, e a parte mais potente que nós temos da detonação, que são os reforçadores. Então, nós unimos sensibilidade e potência. Então, no momento da escorva, nós temos aí o elemento explosivo de maior risco. Então, nós só fazemos isso realmente na hora que nós vamos realmente carregar o nosso furo, né? Existe uma má prática, que é ir se escorvando diversos furos, né, na hora que eu estou distribuindo os acessórios explosivos, e já deixar vários furos escorvados, né? Esse realmente não é o cenário padrão de segurança recomendado. A recomendação é só escorvar na hora que eu vou carregar, até porque eu posso escorvar vários furos, de repente a escorva pode cair dentro do furo, o detonador lá, o cabo cair, eu perder, e eu ter um elemento de escorva e o risco maior solto, que pode ser encontrado na hora da lavra, pode ser detonado de forma acidental na hora que cair. Então, realmente, eu preciso evitar e fazer isso só no momento exato necessário para que eu possa realizar aí o carregamento.
Uma vez o furo escorvado, aí ele está pronto para receber o explosivo principal, né? Para ser carregado com explosivo. Eu posso fazer isso de duas formas, através do carregamento manual, onde, claro, como o próprio nome diz, eu utilizo a mão para poder carregar os explosivos dentro do furo, ou eu posso ter um carregamento aí mecanizado, com a utilização de equipamentos para colocar os explosivos dentro do furo. Hoje em dia, o carregamento manual se limita basicamente ao uso de encartuchado e anfo, que são os dois explosivos principais que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, nós geralmente temos aí o anfo vem em sacos, né, granulado, em sacos de 25 quilos, e os encartuchados, ele vem aí em caixas também de 25 quilos, né, com os diversos diâmetros e tamanhos de acordo com as especificações do fabricante, né, e o pedido de compra que são feitos. E aí vamos colocando, né, o anfo, nós abrimos a boca do saco, derramamos ele cuidadosamente dentro do furo. Às vezes se utiliza um tubo de PVC para servir como guia. Os encartuchados, geralmente nós vamos pegando, descendo um a um, às vezes com auxílio de uma cordinha, se o furo for muito profundo, com auxílio aí, né, de um cordel detonante, eu vou descendo, ou quando o furo é relativamente curto, eu vou utilizando aí, soltando os cartuchos, né, de forma gentil, né, e cuidadosa à medida que eu vou fazendo o meu carregamento. Para o carregamento mecanizado, geralmente eu utilizo caminhões, né, que são conhecidos como unidades móveis de bombeamento, unidades de carregamento, UMB, né, dependendo aí do fabricante, dependendo aí realmente do campeão ou do equipamento que está sendo utilizado. Geralmente existem três tipos bases, né, de equipamento ou de caminhões, né? O primeiro é destinado à emulsão pura, onde ele tem aí, né, um compartimento para emulsão, um compartimento aí para o sensibilizante e um compartimento para a água, para utilizar no bombeamento desse material. E aí eu utilizo apenas para aplicar, né, a emulsão pura ou hidrogel puro aí na minha operação. Eu tenho também os equipamentos de anfo, em que geralmente eu tenho apenas um compartimento para o nitrato e outro compartimento para o óleo diesel, onde eu faço a mistura deles aí através de roscas sem fins, e eu faço o derramamento e não o bombeamento. Eu derramo o anfo dentro do furo. E eu tenho os caminhões aí que são um pouco mais especiais, que são os caminhões de blendado, né? Cada caminhão ele pode ser feito aí de uma forma específica para fazer determinados blends. O blend simples é o blend da emulsão ou do hidrogel com o anfo, né, com o nitrato de amônio, mas eu também posso ter blends especiais para diversos tipos de produtos, né, como nós já vimos na aula sobre os explosivos, né? Eu posso ter um caminhão adaptado para, além de fazer o blend da emulsão com nitrato, para que ele possa acrescentar o pó de alumínio, para que ele possa acrescentar algum material leve para diminuir a densidade. Então, existe aí uma série de caminhões aí para emulsão, né, para explosivo blendado, que podem ter as diversas características de acordo com o explosivo para qual ele vai ser utilizado. Geralmente, né, os caminhões aí de carregamento mecanizado, os caminhões de bombeado, os caminhões de derramamento de anfo, né, de emulsão ou de explosivo blendado, estão sendo bastante utilizados, principalmente nas operações maiores, porque eles tendem a dar, né, um menor custo para grandes quantidades, ele tende a agilizar o carregamento, eles tendem a ser mais produtivos, eles tendem a utilizar aí produtos mais seguros, né, como nós vimos na aula passada. Geralmente esses caminhões eles têm aí, né, o mecanismo de misturar e transformar o explosivo apenas na hora que ele está aplicando dentro do furo. Então, nós não temos explosivo até aplicar ele dentro do furo, e nós temos aí uma padronização de carregamento mais uniforme do que o carregamento
manual. Tem algumas desvantagens, que a primeira é a necessidade do controle de qualidade da finalização do explosivo, da aplicação do explosivo, que precisa ser feito, né, em cima da bancada, ao contrário do manual, que já usa produtos prontos. É necessidade de ter os operadores treinados, é necessidade que os operadores tenham autorização, carteira, para dirigir aí os caminhões, né? Eles precisam ser motoristas habilitados, e algumas condições de carregamento, praça, né? Carregamentos em rampa aí, podem ser um pouco mais difíceis para a movimentação da mangueira, para o trânsito desses equipamentos, desses caminhões, mas, de uma forma geral, nas grandes operações, de uma forma geral, na maioria das operações, realmente tem a capacidade de aceitar esses equipamentos, eles tendem a ser muito mais benéficos do que o carregamento manual em si. Uma vez nós temos já os nossos furos aí carregados com o explosivo principal, nós passamos para a etapa de tamponamento, né, que consiste em completarmos aí a parte do furo aí próximo à boca do furo que fica sem explosivo, né? De forma geral, nós utilizamos aí os detritos de perfuração, né, o pó da rocha em si, ou então aí uma rocha desintegrada, geralmente a brita, né, para o tamponamento dos nossos furos. Nós fazemos isso porque os gases da detonação e o explosivo, de forma geral, ele funciona melhor sob confinamento. Então, eu tampono para garantir que os gases da minha detonação, para garantir que a energia da minha detonação ela fique confinada, né, o máximo de tempo possível, enquanto ela causa pressão, enquanto ela exerce força sobre a rocha em si, para que a rocha seja desmontada. Então, a gente tem uma comparação, né, aqui simples de alguns tipos de tampão ou da ausência de tampão, né, e vemos aí a sua eficiência em segurar os gases da detonação. Temos o ar aqui, quando nós não tamponamos, né, a energia e os gases vão achar um ponto de escape muito fácil e vão sair aí por cima. Quando nós temos água na boca do furo, né, o gás ele precisa enfrentar a água, não é uma grande resistência, geralmente ele consegue fazer isso com facilidade, enfrenta a água e sai aí do furo. Como nós temos detritos de perfuração, é um material que vai causar certo peso, causa mais dificuldade do que a água em fazer com que os gases saiam, em os gases encontrarem o escape. E, por último, nós temos a rocha aí, ou a brita, né? A rocha desintegrada ou a brita, que faz aí com que os seus fragmentos se interlacem e causem um maior confinamento, dificultando aí realmente a saída da energia, a saída dos gases, fazendo com que a pressão realmente dentro do furo ela seja exercida por um período maior de tempo. O tampão é um elemento fundamental, tanto a sua determinação, o seu desenho, quanto, né, o material que nós utilizamos no tampão, quanto a realização prática em si do tampão, um tampão realmente bem feito, ele faz realmente uma diferença expressiva na detonação, no que se refere à fragmentação, no que se refere ao lançamento da pilha, no que se refere aí à segurança da detonação. Então, realmente, o tampão é uma parte importante do nosso carregamento e da nossa detonação. Uma vez realizado aí o tamponamento de todos os furos, nós temos aí o nosso fogo carregado, né? Nós finalizamos a etapa aí de carregamento. E aí, agora nós precisamos realizar uma revisão e aí uma fiscalização final aí, né? Uma finalização da nossa atividade de carregamento. Precisamos revisar o carregamento, o tamponamento, se todos os furos foram carregados, se as situações estão ok, se o tubo e o cabo, né, dos detonadores, né, de coluna, e eles estão expostos para serem amarrados aí, se realmente todas as condições estão ideais, se a sinalização está ok, se eu vou deixar o meu fogo carregado por alguns dias, se eu já vou fazer a amarração em seguida para poder dar continuidade na nossa detonação. Então, é necessário eu fazer uma revisão geral do que eu fiz, do estado que está,
do que eu vou fazer ainda para poder determinar os próximos passos. Nesse momento é que nós devemos finalizar aí, né, o nosso controle de carregamento, a documentação de carregamento, a quantidade de explosivo que foi consumida, né, o controle de material aí que foi realizado no carregamento, para que possamos acrescentar essa informação ao plano de fogo final ou ao relatório de fogo, para aí realmente termos aí, né, o realizado, o plano de fogo realizado, uma vez finalizemos a nossa detonação. Uma vez nós temos aí o nosso fogo preparado, carregado, tamponado, eu fiz as revisões adequadas e realmente estou em condições, agora eu vou iniciar o meu processo de amarração, né, que geralmente é feito o mais próximo possível dentro dos limites de tempo e de condições operacionais, né, da minha detonação, porque através da amarração eu vou seguir o meu plano de temporização para fazer as interligações aí entre os furos, né? Como falamos, a temporização, o sequenciamento dos furos é fundamental numa detonação. E assim como o carregamento tem um papel fundamental na realização aí do plano de carregamento, a amarração tem um papel fundamental no que se refere aí à realização do plano de temporização. Então, a amarração, ela realmente é a finalização final aí, né? A finalização final, que redundante. A amarração aí, a finalização aí das etapas, né, para que o nosso fogo esteja pronto para ser detonado, né? Então, realmente precisamos estar atento no que se refere à sua realização. É necessário nós sempre fazermos uma avaliação das características, né? Às vezes a amarração não acontece em seguida ao carregamento, às vezes eu carrego o fogo hoje, só vou amarrar amanhã, ou às vezes uma equipe carrega um fogo e o outro turno aí, quando eu tenho operações em turno, é quem vai fazer a amarração. Então, se a operação não for em sequência aí, né, eu tenho que fazer uma nova avaliação, uma nova revisão do cenário para que eu possa realmente iniciar aí a minha amarração. Quando eu já venho em sequência, acabei o carregamento, o tamponamento, já fiz a revisão final, eu já faço junto aí, né, a avaliação para ver as condições aí, se a área realmente está de acordo para eu realizar a minha amarração. Quando nós nos referimos aí aos sistemas de iniciação que nós temos disponível para realizar a nossa amarração, né? Geralmente hoje se usam praticamente esses 3 sistemas, né? Além desses 3, nós temos o sistema elétrico de iniciação, mas nós já vimos que hoje ele está, né, está sendo pouco utilizado, né, devido ao risco maior de uma iniciação prematura, principalmente no céu aberto, em que ele fica exposto, né, a energias estáticas, né, a descargas atmosféricas, a raio, realmente a condições mais difíceis e perigosas. Geralmente não se utiliza mais as espoletas elétricas, né, nas detonações, principalmente a céu aberto, né? Realmente é muito raro nós ver hoje. Então os principais sistemas que nós temos, que se utiliza, né, de certa forma aí bem equilibrada bastante, é o sistema de amarração com cordel e retardos de superfície, é o sistema não elétrico aí com os retardos de ligação, né, o não elétrico de ligação, e as amarrações, né, ou o sistema eletrônico aí de detonadores para realizar a detonação. Esses são os 3 principais sistemas utilizados. Aqui nós temos, né, as diferenças básicas entre eles, né? Para amarração com cordel, nós utilizamos o cordel para fazer a interligação entre os furos e fazemos o sequenciamento com a utilização de retardos, né, para cordel, que eles são amarrados em superfície aí entre os furos, entre as linhas de furo, de acordo com o plano de temporização. A amarração com não elétrico de ligação, né, ele vai utilizar os não elétricos de ligação, que, como nós vimos aí, eles têm uns ganchinhos que faz nós amarrarmos ele, né, na sequência correta de saída aí para dar a temporização. A amarração com eletrônicos, né, consiste aí
em fazer a interligação entre os diversos furos com cabos e fazer a programação aí dos tempos aí dos detonadores através dos equipamentos. O cordel ele tem uma característica de bidirecionalidade, né? Ele detona nas duas direções, enquanto, né, que o sistema aí não elétrico de ligação ele só vai em uma direção. Então, eu tenho que prestar atenção aí no sequenciamento da minha detonação. E já os sistemas aí eletrônicos, eles recebem um comando direto de acionamento e eles vão seguir a sequência de programação e não a sequência de amarração. Eu amarro com cordel detonante através dos nós típicos para cordel detonante, né? Eu amarro aí com o sistema não elétrico de ligação através das conexões aí dos conectores e dos encaixes dos tubos de choque nos conectores e eu faço a ligação aí do sistema eletrônico através das conexões também dos cabos com os conectores dos detonadores. Quando eu refiro aí ao sistema com cordel, eu tenho uma ligação sequenciada, eu sigo a sequência do plano de temporização. Também na amarração com não elétrico, eu sigo a sequência do plano. Para amarração do eletrônico, eu não preciso seguir a sequência do plano. Eu sigo na sequência aí do mecanismo de temporização, da sequência de temporização, eu vou aí para sequenciar o meu desmonte. A interligação dos furos, eu posso seguir qualquer interligação, desde que respeite as regras aí dos cabos e dos equipamentos. Eu tenho um detalhe com cordel detonante que eu tenho uma quantidade expressiva de explosivo dentro do cordel e dentro dos retardos. Na amarração com não elétrico de ligação, eu tenho aí os explosivos que estão dentro do tubo de choque, que é uma quantidade muito pequena, mas está presente, e dentro dos conectores aí eu tenho os elementos de retardo, então também eu tenho explosivos em superfície. Com o sistema eletrônico, eu tenho apenas cabos na superfície, eu não tenho explosivos expostos, além aí daqueles que estão dentro do furo. Eu tenho um alto ruído quando eu detono aí, com cordel detonante, eu tenho um ruído baixo aí gerado apenas pelos conectores, pelos detonadores aí, pelos retardos dos conectores do sistema não elétrico, e eu não tenho ruídos de superfície aí, com detonadores eletrônicos. É apenas o ruído da própria detonação em si. Eu, para realizar aí, a amarração com cordel e retardo, eu preciso fazer uma revisão final aí após a minha amarração. Da mesma forma que para o sistema não elétrico de ligação, eu preciso fazer uma revisão final e checar realmente se todos os furos estão conectados e conectados na ordem e na sequência correta. Já o sistema eletrônico permite aí, através dos equipamentos e cabeamento, fazer um teste completo aí do circuito para verificar se todos estão dentro do programado das condições padrões para a detonação. Então, essas são as principais diferenças entre os três principais sistemas de amarração que nós temos ou podemos utilizar para fazer a interligação entre os furos aí e o sequenciamento da nossa detonação. Assim como muitas vezes é necessário nós fazermos ajustes durante o carregamento, reavaliarmos a quantidade de explosivo, porque o furo está mais curto, porque o furo está mais comprido, avaliarmos o tamanho do tampão de acordo com as características, os furos que ficaram faltando. Da mesma forma, na nossa amarração, nós precisamos fazer uma série de ajustes, independente do sistema que nós estamos utilizando. Então, para isso é necessário estarmos atentos, à necessidade desses ajustes e como realizá-las de forma prática. Quando nós utilizamos detonadores eletrônicos, devido a maior flexibilidade, isso geralmente é mais fácil de ser realizado. Mas quando nós estamos aí utilizando sistemas pirotécnicos, seja com cordel detonante e retardo, ou seja, com não elétrico de ligação, nós precisamos estar atentos porque existe uma sequência de temporização. Então, quando eu mudo
um furo, eu mudo o tempo de todos aqueles que estão na sequência após aquele furo. Então, é necessário nós conhecermos aí as peculiaridades de cada sistema, como funciona, entendermos realmente como é o sequenciamento para que possamos fazer ajustes, né? Às vezes é necessário nós refazermos o plano de temporização, né, para termos realmente uma melhor noção do cenário como um todo, caso não se tenha a experiência adequada para fazer isso mentalmente, né, em cima de uma bancada. Então, é necessário cuidado, porque às vezes pequenas alterações, né, de vez de iniciar por um furo, iniciar pelo outro, mudar da esquerda para a direita, isso realmente pode trazer aí consequências drásticas no nosso sequenciamento. Então, realmente, a atenção aí durante os ajustes da amarração, ele é fundamental, né? Uma série de situações pode acontecer. A gente pode ter furos extras na nossa detonação, nós podemos ter furos desalinhados, nós podemos ter falta de furos, podemos ter furos curtos que não vão gerar face livre suficiente para os fundos seguintes. Não pode-se decidir que não vai sair o desmonte como um todo, vai ser só parte do plano que vai sair, né? Pode-se ter a necessidade de incluir alguns furos aí no meio do fogo por causa de uma cabeça, de uma regularização, de um ajuste, de um bico que é necessário que seja sair. Como nós falamos, a malha pode estar desalinhada, né? Então foi perfurada aí, seguido uma sequência aí do operador da perfuração, alinhada com a face livre, às vezes, e não se seguiu o alinhamento que estava programado. Então, existe uma série de situações. Em todas elas, nós precisamos avaliar a situação, o que foi que mudou, o que nós podemos fazer, o que nós vamos fazer e como isso vai interferir nos resultados, né? Às vezes, pequenos ajustes podem ser mais fáceis se nós temos aí, né, a capacidade, não a capacidade, mas a experiência aí mental para realizar isso. Eu vou mudar esse furo vai mudar esses 3 aqui, mas a sequência continua como mesmo, né? Isso pode ser fácil de se realizar, como também pode ser muito complexo no meio de um fogo, numa extremidade, numa iniciação, e às vezes realmente é necessário refazer o plano de temporização para ter certeza aí que os elementos, né, estão seguidos, né? De toda forma, qualquer ajuste que nós fazemos, nós utilizamos os princípios básicos para nos nortear. Sempre lembrando que o furo da frente ele sai primeiro do que o furo de trás, sempre lembrando da necessidade de gerar alívio, da necessidade de gerar face livre, sempre lembrando do tempo de intervalo necessário entre um furo e outro, entre uma linha e outra. Então, nós precisamos todas essas informações básicas para realmente tomar as decisões aí do que mudar e do quando mudar, né, nas nossas amarrações. Uma vez nós temos nosso fogo amarrado, né, nós temos nosso fogo pronto para a detonação, né? Agora, realmente, é só esperar um momento de realizar a detonação em si, né? Em algumas aulas mais para frente, nós falaremos sobre a detonação, né, sobre o momento da detonação, né? Então, nós terminamos a aula de hoje por aqui, né? E seguimos na próxima aula aí com desmonte subterrâneo, né? Esse assunto é muito vasto, a prática é muito ampla, né? Essa aula de hoje é uma compilação de várias aulas do nosso curso completo. Realmente o assunto é muito extenso, né? Realmente cada slide desse poderia se transformar fácil em 20, 30 outros slides. Então, a elaboração de um plano de fogo precisa de várias aulas para nós vermos realmente a atividade de carregamento, de manuseio com explosivo, a atividade de amarração em si. Tudo isso demanda muito tempo, né? Mas esperamos aqui, como objetivo do curso, é apresentar para vocês todas as etapas. Espero que tenha servido para isso. Qualquer dúvida que vocês ficaram, qualquer necessidade de esclarecimento, qualquer conhecimento adicional, troca de ideia, qualquer coisa, nós sempre falamos, está aqui o nosso e-mail, o e-mail da Blast Treinamento, o nosso zap direto, aqui o nosso site. Por favor, fiquem à vontade para nos procurar. Se vocês querem realmente um pouco mais de informação, aqueles que são da área ou aqueles que querem realmente aprender um pouco mais sobre desmonte de rochas,
com explosivo. No nosso site, aí no site da blasttreinamentos.com, vocês encontram aí os cursos que nós temos disponíveis. Nós temos cursos exclusivo para céu aberto, exclusivo para subterrânea, e temos o nosso curso completo aí, onde realmente nós abrangemos aí tudo que se refere ao carregamento aí do explosivo, à detonação, ao planejamento, à execução, à segurança, à legislação, né? Então, realmente, tudo que se pode embarcar aí da parte, né, teórica, prática, operacional e técnica, né, nós temos aí dentro do nosso curso completo. Por favor, fiquem à vontade para entrar no nosso site e conhecer. Qualquer dúvida que tenham sobre qualquer curso nosso, sobre qualquer assunto, nós estamos sempre à disposição. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês na aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.